E o tema de hoje é: precisamos do Espírito Santo, porque o trigo precisa ser preparado para a colheita. Repita comigo. Precisamos do Espírito Santo, porque o trigo precisa ser preparado para a colheita. Mais uma vez. Precisamos do Espírito Santo, porque o trigo precisa ser preparado para a colheita. Escuta aí, depois eu vou passar os textos. Ouça só nesta manhã a palavra. Mateus 3, 11 e 12. Em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. João Batista falando: eu estou batizando vocês com água para arrependimento de pecado, mas vai vir um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão ele tem uma pá, e ele vai limpar a sua eira, lugar de colher trigo. Ele vai limpar a sua eira, vai separar palha, porque só o trigo serve, e o trigo ele vai colher para botar no celeiro, mas a palha vai queimar com fogo, que diz a Bíblia, que nunca se apagará. E Jesus Cristo, e aqui está falando do batismo com o Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. E a gente falou nas lições passadas sobre o batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. E esse texto é um dos textos que o Senhor fala sobre isso. Ele fala sobre isso nesse texto, de que o batismo no Espírito Santo também inclui o batismo com fogo. Queridos, eu vou ler mais um texto sobre isso, está em Malaquias 3, 1 e 4. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor a quem vós buscais, o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará a sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? O mensageiro de Deus. Porque ele irá se assentar como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro, como o ouro e como a prata. E então os filhos de Levi ao Senhor trarão ofertas de justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. João falando que Jesus vem para batizar, ele batiza com água, Jesus vem para batizar com o Espírito Santo com fogo, vem com a pá para limpar a sua eira. Isso o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 3, e o último livro do Testamento, do Velho Testamento, vizinho de Mateus, o último, diz que Deus está enviando o seu mensageiro, que é Jesus, e que quem suportará o dia da sua vinda, e quem vai subsistir quando ele aparecer, porque ele vai se assentar como fundidor e purificador de prata, para purificar os filhos de Levi e os refiná-los. Queridos, eu disse há pouco que nós estamos vivendo o tempo do evangelho falso. Tem o verdadeiro, mas tem muito falso por aí. E a Bíblia diz que virá o tempo dos falsos, do falso evangelho, e que viria o tempo de que as pessoas apostatariam da fé. As pessoas voltariam, se desviariam, abandonariam a fé
em Jesus Cristo. Olha o que diz o apóstolo João. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que havia de vir, e eis que já está no mundo. E filhinho, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Queridos, presta atenção nessa palavra. Eles são do mundo, o falso. E por isso o mundo os ouve, porque eles falam o que o mundo quer ouvir. Nós sabemos, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem conhece a Deus nos ouve. Mas aquele que não conhece a Deus não nos ouve. E nisto nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora o capítulo 5, versículo 4, do mesmo livro de 1 João. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé. E é essa fé que muitos estão se desviando, a fé verdadeira. É essa fé que muitos têm se desviado, a fé verdadeira, no evangelho verdadeiro, que nós não podemos abrir mão. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Quem é nascido de Deus. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha só, novamente ele está falando que quem é de Deus crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas preste atenção, esse Jesus é aquele que veio por água e por sangue. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu. No céu tem 3 testificando. A palavra, o Espírito Santo e o Pai. Ou melhor, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses três estão no céu testificando. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Mas olha o versículo 7. 3 são os que testificam, aliás, versículo 8. 3 são os que testificam na terra. E quem são os 3 que estão testificando na terra? O sangue, a água e o Espírito. No céu tem 3 testificando: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na terra tem 3 testificando, pregando sobre Deus, sobre o Evangelho verdadeiro: o sangue, a água e o Espírito. O sangue representa a obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. E todo aquele que rejeita essa obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário, ou que torce ela, ou que desvaloriza ela, ou que não a aceita tal como ela é o falso. Até aparenta que está aceitando Cristo, está pregando Cristo, mas é o falso Cristo, porque a palavra está distorcida. Então, queridos, primeiro, aquele que veio em sangue, o sangue está testificando. O que representa o sangue? A obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para quê? Para tirar os pecados de todos nós.
não é as nossas obras. Eu não tenho que pagar nada para ganhar minha salvação. O Evangelho não é um Evangelho comprado com dinheiro. O Evangelho que se prega, que as pessoas têm que pagar para receber bênção de Deus, não é o verdadeiro. O de Deus é gratuito. Pela graça sois salvos. É grato. É gratuito. Eu não tenho que pagar nada. Eu também não tenho que fazer boas obras. O mundo está cheio da doutrina das boas obras. Faça isso, faça aquilo para que você seja bom e para que você conquiste a sua salvação. Esse não é o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz é que Ele morreu para tirar os meus pecados e os seus pecados. Só tem uma maneira de se ver livre do pecado. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Não há salvação sem a cruz. Não há salvação sem o sangue. Não há salvação sem derramamento de sangue. Então, quando fala que os três estão testificando na terra, o sangue, está se referindo à obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário para tirar pecados. Mas o inimigo cria um monte de coisas falsas. E agora, o cristianismo falso dos últimos tempos é aquele que não precisa, basta aceitar Jesus Cristo. Continua vivendo a mesma vida que você vivia antes. Continue vivendo no pecado, fazendo as mesmas coisas. Pastores, não preguem contra o pecado. Queridos, o Brasil está cheio disso. Há igrejas lotadas. Lotadas de gente. Multidões. Mas esse é o evangelho do anticristo. O evangelho que não fala do pecado e não mostra o pecado para que nós mudamos. E por isso o Espírito Santo vem para preparar o trigo para a colheita. Palha não serve para Deus, queridos. Trigo só. E o que é palha? É tudo aquilo que não é de Deus, é tudo aquilo que é humano, é tudo aquilo que é o falso. O trigo é o verdadeiro. E o trigo é tudo aquilo que vem de Deus. E o trigo é tudo aquilo que vem do céu. E o trigo é o quê? Representa o quê? Tudo aquilo que Deus deu para nos salvar. Representa o sangue, representa a água e representa o Espírito Santo. É a transformação na vida de um filho de Deus para se tornar semelhante a Ele e possa estar preparado para ser recolhido e morar com Ele para a eternidade. Eu disse no começo. Vai embora antes de começar. Queridos, nas lições anteriores, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele faz o quê? Lembram? Primeiro, convence, não foi? Veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, certo? Convencimento. Segunda coisa, veio para transformar criaturas em filhos de Deus. Criaturas em filhos. Vocês viram aqui que o apóstolo está dizendo que quem vence o mundo é quem é nascido de Deus. Novo nascimento feito pelo Espírito Santo. Não é pessoas com nome em hall de igreja. Não é pessoas com nome no hall de igreja. É pessoas nascidas de Deus pela ação do Espírito Santo, que foram transformadas e mudadas pelo poder de Deus. Então o Espírito Santo vem para transformar criaturas em verdadeiros filhos de Deus. O Espírito Santo vem para capacitar os cristãos para ser uma testemunha verdadeira, autêntica do Senhor. Terceira coisa, né? Quarta coisa, o Espírito Santo vem para dirigir e guiar o Filho de Deus para vencer o pecado, a si próprio, as tentações e permanecer filho. O Espírito Santo vem para gerar um filho e depois vem para guiar esse filho, acompanhar esse filho, cuidar dele, livrar das tentações para apresentá-lo para Deus pronto. Ou seja, preparar o trigo para ser colhido pelo Senhor. O trigo somos nós. O trigo é eu e você.
E quando é que a colheita vem? A colheita vem de duas maneiras. A primeira é quando ela vem e alguém diz, fulano morreu. Poxa, tão novo. Milhares de pessoas estão partindo para a eternidade. Jovens ainda. Na meia idade. E na idade avançada, porque chegou a hora de ir. Então, mais querido, não são mais só os velhos que estão indo. Uma boa parte dos que morrem no Brasil e no mundo são jovens. Por quê? É a hora da colheita. Certo? Nós viemos para essa terra, mas um dia nós vamos ser colhidos. Nós vamos voltar para Deus. E Ele vai colher cada um de nós. Então a primeira colheita é o nosso encontro com Deus, quando Ele nos chama aqui na terra. E nós não sabemos, quem sabe qual é o seu dia? Nós não sabemos. Então nós precisamos estar preparados para a colheita. Certo? Não sabemos o dia, então temos que estar preparados. E o Espírito Santo vem para quê? Preparar o trigo para a colheita. Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas nós precisamos querer e ouvir a sua voz. Dar atenção à sua voz. Quinta coisa, o Espírito vem para nos consolar e trazer Deus a nós. Sexta coisa, o Espírito Santo vem para lembrar, ensinar-nos e lembrar a palavra de Deus. Sétima coisa, o Espírito vem para nos ajudar nas fraquezas, nas nossas fraquezas e interceder por nós. E nós vimos isso na última lição. E a oitava coisa, o Espírito vem para vivificar os corpos mortais, transformar-nos na ressurreição. É o Espírito Santo que vai pegar o corpo da pessoa que morreu há milhões de anos na ressurreição dos mortos e transformá-lo num corpo glorioso, semelhante ao de Jesus Cristo, para que possa morar na eternidade para todo sempre. Não mais um corpo mortal, mas um corpo espiritual, onde não vai mais haver dor, nem sofrimento, nem morte, nada que tem aqui. É o Espírito Santo que vem para fazer isso. Mas hoje, querido, hoje nós estamos estudando a última coisa, ou uma das últimas coisas desse estudo, dessa primeira parte do estudo, é que o Espírito Santo vem, porque o trigo precisa ser preparado para a colheita. E Jesus falou isso, e João falou isso, e Jesus falou isso, e os profetas falaram isso, que o Senhor vem para preparar o trigo. Vamos ver alguns textos agora. O apóstolo João diz que aquele que está em Cristo também deve andar como ele andou. Ou seja, o filho tem que ter o DNA do pai. Só vai ser salvo quem é filho. Deus só tem compromisso com os filhos, mas os filhos têm que demonstrar o DNA do pai, as características do pai, sim ou não? Quando a gente precisa provar a paternidade, o que a gente faz? DNA. Porque no exame do DNA a gente vai ver se as características dessa pessoa têm as mesmas características daquela. Se tem, é filho. É filho. Se não tem, não é filho. Nós precisamos demonstrar as características de Deus, se nós realmente somos filhos de Deus. Nós temos que ter a característica de Deus. O apóstolo diz que aquele que odeia seu irmão está em trevas e que até agora não está na luz, e que quem está na luz ama. Veja o texto. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amados, não estou escrevendo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde os princípios vocês ouviram. E esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. E que palavra é essa? E ele diz, a verdadeira luz está chegando e vai iluminar e as trevas vão desaparecer. A luz está chegando. E aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, ainda está em trevas. Aquele que ama está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia os outros, odeia seu irmão, está em trevas. E vive em trevas e não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Qual é um dos maiores problemas do século que nós estamos vivendo? Ódio. Sim ou não? Ódio. Nunca vivemos uma época, o ser humano sempre odiou, mas nessa época, queridos, ódio por tudo e por todos. Porque, aliás, está a explicação das guerras.
Esse século nunca teve tanta guerra em toda a história. Diz que em toda a história da humanidade, nunca teve, esse século já teve mais guerra do que em toda a história da humanidade. Então você já tira por aí. Guerra de nações, mas e guerra na família? E guerra no trabalho? E guerra no trânsito? E guerra com os amigos? Sim ou não? No Brasil morre 50 e poucos mil assassinados. Queridos, mas aonde nós estamos? Nós estamos com Deus? Nós estamos com aqueles que amam, porque Deus ama? Ou nós estamos com aqueles que odeiam? Onde é que nós estamos? O filho é parecido com o pai, e Deus ama a todos. E a Bíblia diz que Ele manda sol e chuva para todo mundo, para quem é bom, para quem é ruim, para quem rouba, para quem mata, enfim, para todo mundo, porque Deus está esperando que, mesmo esse miserável, perdido e arruinado no pecado, Ele está esperando que ele se arrependa e volte para Deus e seja transformado pelo poder do Senhor. Deus ama todos, e os filhos de Deus têm que amar todos. Mas os discípulos queriam pedir para descer fogo, para consumir aqueles que lhe desprezavam a eles e que o aborreciam, e que pensavam diferente deles e viviam diferentes. Outros queriam sentar à mesa com o Senhor, sem primeiro ir para a cruz. Jesus Cristo, antes de ir para a glória e estar à direita do Pai, hoje Ele está acima, com um nome acima de todo nome. Tem todo o poder acima de todo o poder que está na terra e no céu. Mas por que Ele tem tudo isso hoje? Porque primeiro Ele foi para a cruz. Mas nós queremos sentar no trono sem ir para a cruz. Evangelho falso, queridos. Amados, agora somos filhos de Deus. Então quem nasceu de novo, aceitou Jesus, se entregou, deixou o Espírito Santo trabalhar e está deixando o Espírito Santo trabalhar, agora é o quê? É filho. Mas ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele. Amém? Somos filhos, mas o filho está parecido com o pai? Não, está sendo trabalhado para ser parecido. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele. Agora, se eu ficar de braço cruzado achando que eu já estou pronto, eu vou parar no inferno. E esse é o evangelho falso, que diz que aceitou Jesus, está tudo bem, entregou a vida para Jesus Cristo, está tudo certo, o nome está escrito no livro da vida, pode viver de qualquer jeito. Pode viver igual os outros estão vivendo lá fora. O apóstolo continua dizendo assim: qualquer que nele tem essa esperança. Qual a esperança? Qual é a esperança que ele está dizendo? Do Filho se tornar semelhante inteiramente ao... Você tem esperança de se tornar igual a Ele, parecido com Ele? Sabe o que a Bíblia fala? Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Meus queridos, a Bíblia está clara. É que a gente pega um texto isolado da Bíblia e sai pregando coisas erradas por aí. Temos que ler a Bíblia. O Evangelho tem que ser pregado. As mensagens que tem que ser pregadas não é mais aquela que você tira um texto. Você tem que ler a Bíblia, o conjunto todo. Palavra toda. Olha só. Quem tem nele essa esperança, purifique-se a si mesmo. Qualquer que comete pecado, comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Mas bem sabeis que ele manifestou para tirar os pecados. Quem comete pecado, comete iniquidade, está a caminho do inferno. Mas a Bíblia diz o quê? Ele se manifestou para quê? Para tirar pecado, querido. Mas se não pode falar no pecado para as pessoas se arrependerem, como é que vai tirar o pecado? Queridos, eu viajei para o Paraná e conversei com algumas pessoas lá. Alguns estão ouvindo essa palavra gravada. E alguns disseram, não mude uma linha do que Deus está dando para você. Porque tem poucas igrejas pregando assim. A maioria que a gente vai só está falando em bênção, em coisas boas, mas não está mostrando para a gente o que a gente precisa enxergar e o que a gente precisa mudar. Queridos, Deus está nos chamando para o evangelho verdadeiro.
Eu não estou aqui para perder o meu tempo e nem levar nenhum de vocês a perder o seu tempo. Não, queridos. O dia que eu disse, Deus, vou seguir o Senhor. Custe o que custar. Trabalha com a minha vida, muda o que for preciso, mostra para mim, desvenda os meus olhos, eu quero enxergar. E aquilo que Deus tem mostrado para mim, primeiro Ele trabalha comigo, e primeiro esse Evangelho, primeiro essa surra vem para mim na minha casa durante a semana. Primeiro Deus trata comigo, e aquilo que Ele tem me dado, falado, eu tenho trazido para compartilhar com vocês. Muitas coisas é coisa que nós não queremos ouvir. Até eu, muitas vezes, reluto. Senhor, isso é muito forte, mas tem que ser desse jeito. Não dá para ser mais leve? Não, tem que ser assim, senão você não vai mudar. Olha o que o apóstolo diz. Ele manifestou para tirar os pecados. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que vive no pecado não o viu nem o conhece. Quem vive no pecado nem o viu, nem conhece a ele. Evangelho falso. Agora mais forte ainda, queridos. Filhinho, ninguém vos engane. Mais uma vez a repetição. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Queridos, palavra forte. Palavra forte. Qualquer que permanece nele não peca. Mas quem vive no pecado não o conhece, nem o conhece, diz a Bíblia. Qualquer que vive no pecado nem o conhece. E quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Queridos, quando a Bíblia está dizendo cometer pecado, a Bíblia, essa tradução que eu tenho aqui não é a mais correta, mas a tradução correta diz aquele que vive no pecado. Porque o começo desse livro começa dizendo, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E a verdade não está em nós, mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para purificar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. O cristão está sujeito a pecar, tá, enquanto estiver nessa carne, a falhar, mas uma coisa é eu tropeçar e cair, outra coisa é eu viver no pecado a vida inteira e não querer sair dele, e gostar dele, e amar ele, e não querer sair dele. É por isso que ele está dizendo que aquele que vive no pecado não conhece a Deus. E quem vive no pecado habitualmente é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora olha que bonito, mas para isso se manifestou os filhos de Deus, o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ou seja, pecado, tirar o pecado de nós, nos libertar do pecado, nos purificar, nos santificar, e aí vem, por isso que diz que tem 3 na terra testificando, o sangue que tira o pecado, a palavra de Deus, a água simboliza a palavra que como espelho mostra para mim o que está certo e o que está errado. E o Espírito Santo que vem trabalhar no meu coração e no seu coração, convencer-nos do pecado, do juízo e da justiça. Porque todo que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a sua semente, a semente de Deus permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se nasceu de Deus, é filho de Deus, não pode viver no pecado, queridos. Porque é nascido. Laranja produz limão? Quem que produz limão? Limão. Laranja produz? Laranja. Banana produz? Banana. Então, se eu sou nascido de Deus, que é bom, que é perfeito, que não tem pecado, que é santo, como é que eu vou viver a minha vida inteira no pecado?
Se eu tenho à disposição o sangue para tirar o pecado, eu tenho à disposição a palavra para me mostrar o que é certo, o que é errado, o que é pecado, e eu tenho o Espírito Santo para agir na minha vida, mudar a minha vida, me convencer e me transformar, como é que eu continuo ainda com a mesma vida? Como? Queridos, isso é apenas uma introdução, esse assunto é longo. E eu quero concluir essa primeira parte de hoje com Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 em diante. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, que faça injustiça. Quem está sujo, que se suje ainda mais. Quem é justo, faça justiça ainda mais. E quem é santo, seja santificado ainda mais. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo as suas obras. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Está vendo aqui? Lavar? Bem-aventurados que lavam o quê? Suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha o sangue aí. Olha o sangue, olha a salvação através do sangue. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, a sua vida no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse é o evangelho que leva para o céu. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho que nos leva até Deus. E o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo continua aqui conosco. Sabe para quê? Sabe por que o Espírito Santo continua aqui conosco? Para nos convencer, nos revelar a palavra como tem revelado. E como trouxe a revelação para nós nesta manhã. Para nos convencer e nos preparar. Preparar o trigo para ser recolhido no celeiro. Mas a palha vai para onde a palha? A palha vai ser queimada. Olha o versículo seguinte aqui de Apocalipse. Ficarão de fora, não vão entrar na cidade. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira, o engano. Vamos ficar em pé, queridos. Meus queridos, os fóruns estão cheios de processos. Falo isso como advogado. Os fóruns estão cheios de processos. Primeiro, de pais que não cumprem o seu compromisso de pagar pensão alimentícia e alguém tem que ir para a justiça para obrigar essa pessoa a ser responsável com o seu filho ou com a sua filha. Mas infelizmente tem muitos cristãos nesse meio, muitos, até pastores, até liderança. Os fóruns estão cheios de processos, de pessoas também que estão tentando reconhecer a paternidade de filhos, de pais que não querem reconhecer e nem não têm responsabilidade com seus filhos. Mas infelizmente tem muitos cristãos nesse meio. O fórum está cheio de processos, de pessoas que não pagam as suas contas. Financiamento de casa, financiamento de veículo, financiamento das lojas, compromisso com outra pessoa que pegou e não honra. Mas infelizmente, tem muitos cristãos nesse meio. Eu ouvi até ontem uma pessoa dizendo, prefiro fazer negócio com não crente do que com crente, porque não me paga. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. E é isso que a Bíblia está falando aqui. É isso que a Bíblia está falando. Os fóruns estão cheios de processos, de patrões que não pagam direito aos seus empregados.
E tem muitos cristãos agindo dessa forma, roubando o direito do empregado. Fora está cheio de empregado também. E processo de empregado também, que não cumpre o seu dever. Muitos empregados também são patrões. Às vezes patrão com empregado em casa. Às vezes porque tem um comércio, uma lojinha. Mas também não honra, não cumpre o dever de dar a quem o que é dele, o que é meu, é meu. É isso o roubo que Apocalipse está dizendo, que lá não vai entrar ladrão. Fora está cheio de processos, eu já fiz alguns, de mulheres que querem reconhecer que viveu com a pessoa. Já tive alguns processos também, 1 ou 2 de homem. Querem reconhecer a convivência com a pessoa. E muitos nem conseguem porque não juntaram provas. E não adianta só levar testemunha, a justiça brasileira não aceita só prova testemunhal. Tem que ter documento para comprovar que aquela pessoa viveu com outro. E muitas delas não conseguem, já teve processo que eu perdi, porque por mais que eu tentei provar, não consegui provar. Sabia que aquela pessoa conviveu com a outra, mas não tinha prova documental, o juiz não aceitou. E a pessoa ficou desassistida, o outro morreu e a pessoa não conseguiu pegar a pensão. É que muitos pensam que porque está na Constituição, que a Constituição e a lei do casamento que diz que a união estável é reconhecida como casamento normal, a pessoa acha que porque conviveu com outra, o outro vai ter os mesmos direitos. Vai, mas vai ter que ir para a justiça brigar por isso, passar anos. E sendo que é uma coisa tão simples, ir no cartório e fazer o casamento normal. E quero dizer uma coisa aqui nessa manhã, nem mesmo os contratos que têm se feito, nem mesmo as escrituras públicas não têm valor perante a justiça. Não aceitam. Você pode estar com a escritura que conviveu com a pessoa, a justiça não vai aceitar, vai ter que entrar com ação e comprovar com mais prova de que realmente conviveu, para poder ter direito à pensão, ou para poder ter direito à herança. Quantos processos de herança? Queridos, se for para o Serasa, milhares de brasileiros estão com os nomes lá. E aí há até algumas situações que justificam, porque alguns perderam emprego, mas muitos é porque não querem ser, nunca foram honestos, corretos. E tem muitos cristãos nesse meio. Tem muitos cristãos nesse meio. Mas a Bíblia está dizendo que o Filho de Deus não vive no pecado. A Bíblia está dizendo que o Filho de Deus larga o pecado e vai para Deus, porque é nascido de Deus. Como é que eu digo que eu amo e eu tiro o que é do outro? O primeiro mandamento é o amor. E como é que eu digo que eu amo se eu fico com o que é o direito do outro, com o dinheiro do outro? Então, queridos, que o Espírito Santo, que revelou primeiro a Bíblia, para que eles escrevessem a Bíblia, e o Espírito Santo que está hoje aqui falando comigo e falando com você, continue falando conosco, para que a gente possa tomar a decisão de seguir a Jesus Cristo de verdade. Quantos cristãos dando mau testemunho porque não trabalham? Essa semana, um parente meu falou, fui visitar fulano, e o fulano é cristão, se diz cristão, e ele foi até lá e viu a situação difícil daquela família, e foi no vizinho conversar com o vizinho, e o vizinho falou, ele perguntou como é que essa pessoa está sobrevivendo, porque
Ele falou assim, ó, ele não trabalha, mas a gente fica com dó, e para não deixar as crianças passar fome, a gente está ajudando com cestos, os vizinhos aqui, nós estamos ajudando. Mas ele não trabalha, ele dorme até meio-dia. Queridos, o Espírito Santo está preparando o joio para ser colhido, mas a palha vai ser queimada no fogo. Palha é tudo aquilo que é desse mundo carnal. Trigo é tudo aquilo. Trigo é tudo aquilo que vem de Deus. E joio, você sabe o que é o joio? O joio é parecido com o trigo. Pessoa que não conhece, pega, colhe junto pensando que é trigo, mas é muito parecido. O falso evangelho é muito parecido com o verdadeiro. Cuidado. É a palavra que diz, filhinhos, não deixe ninguém enganar você. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor trouxe ao meu coração nesta semana e que eu trago ao coração dos irmãos. Estou compartilhando com cada um dos que estão aqui e com aqueles que irão ouvir essa palavra. Santo Espírito, nos ajude. Tua palavra diz que o Senhor veio para preparar a igreja para o encontro de Jesus. O Senhor pode chamar qualquer um de nós a qualquer momento e nós precisamos estar preparados, nós não podemos ser palha, nós temos que ser trigo. Mas o Senhor pode voltar a qualquer momento, arrebatar a igreja e nós precisamos estar preparados. Ser com cada irmão que está aqui nesta manhã, com cada irmã, ser com cada família, meu Deus. Ser comigo, ser com cada um de nós, ser com nossas famílias, ser com o Brasil, ser com a igreja no Brasil. Nos desperta, nos acorda, abre os olhos, volta-nos para o verdadeiro evangelho, tira-nos da palha, tira-nos do engano, tira-nos do falso, Senhor. Santo Espírito, obrigado por falares conosco, obrigado por ter o privilégio de estar ouvindo a Tua voz. Nós queremos viver essa palavra. Nós queremos praticar essa palavra. O Senhor sabe que vivemos numa carne pecaminosa. O Senhor sabe que nós somos fracos, Pai. O Senhor sabe que estamos vivendo no meio de um pântano. O mundo é um pântano, Senhor. E milhões estão sucumbindo, atolados. Mas nós queremos estar no barquinho. Aquele que não afunda no pântano. E aquele que vai nos conduzir para o lugar seguro. Tira-nos do pântano, aqueles que estão no pântano, coloca-nos no Teu barco, no lugar seguro, na arca, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Abençoe cada um que veio aqui nesta manhã. Muito obrigado pela vida de cada querido irmão, querida irmã que veio aqui nesta manhã. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua presença. E obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor vai continuar trabalhando com cada um de nós. E o Senhor vai nos transformar. Porque o Senhor, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir o pecado e para desfazer as obras do diabo e nos tornar filhos de Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.